Louvado é o teu santo nome, Jesus. Agradecido é o nome santo do Senhor. Irmãos, graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui reunidos, agora geograficamente no mesmo lugar, né? Que muitas vezes estamos nos reunindo geograficamente em lugares distintos, mas com um único propósito, a única razão de nos reunirmos e, na verdade, de vivermos a glória do nome do nosso Salvador Jesus. Amém? Quero te convidar a orar nesse momento. Temos a honra de poder sair de nossa casa, de poder nos locomover. É um privilégio, irmãos, poder vir aqui, estar aqui juntos em família, adorar o nome de Jesus. Eu me sinto muito grato ao Senhor, mas tem muitas pessoas que nesse momento não estão com essa mesma liberdade, por uma série de questões que as restringem. Alguns enfermos, outros em países que isso não é possível. Algumas cidades da nossa nação está impedida até mesmo de ter reuniões, né? Que Deus possa ter compaixão de nós nesse tempo e que nós possamos remir o tempo e administrar da melhor forma possível toda a nossa vida para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, é muito bom poder estarmos aqui juntos para celebrar o nome de Jesus. É muito bom estarmos aqui, ó Deus, para derramar aos pés do Senhor as inquietações das nossas almas, da nossa alma, do nosso coração. Aquilo que aflige-nos, ó Deus, aquilo que nos inquieta, colocamos aos pés da cruz de Cristo. Nós nos apropriamos da promessa do Senhor que diz: aquele que está cansado e sobrecarregado, venha a mim, tome sobre vós o meu jugo. Pai, nós queremos sim andar, ó Pai, de forma altaneira, com jugo leve e suave do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe nossas falhas, perdoe nossas transgressões. Receba também nossa gratidão, Deus, a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Recebe o nosso louvor, ó Deus, por esse lugar que temos. Recebe a nossa gratidão por esse lugar que temos para nos reunir em igreja, ó Pai, celebrarmos o nome do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Louvado é o teu santo nome. Ó Pai, oramos com gratidão por cada família aqui representada e aqueles que estão a caminho devido a trabalho, as questões, ó Pai, de locomoção. Continue guardando, protegendo, livrando, em nome de Jesus. Ó Deus, mas também inclinamos, ó Pai, nossa fronte, dobramos nosso joelho dia após dia e oramos por aqueles que estão enfermos, Pai. Enfermos fisicamente. Ó Pai, não é só o coronavírus que tem adoecido, existem N outras patologias. Ó Pai, existem outras questões que têm trazido tormento e tristeza para os lares. Pedimos que o Senhor visite a casa dos nossos irmãos, visite, Senhor Deus, a casa dos familiares dos nossos irmãos e acalenta a alma, ó Pai, aquiete a alma, nos fazendo lembrar que o Senhor controla e governa todas as coisas e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para a glória do nome do Senhor. Pai, oramos, Pai querido, pedimos que o Senhor visite cada lar que se encontra em luto, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa, Senhor Deus, renovar a alegria, a esperança e venha abreviar os dias de dor, de lágrima e de choro, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, por nações, oramos por povos, por cidades, oramos por países onde o Evangelho do Senhor Deus não tem sido permitido, ó Pai, aonde as igrejas não têm tido permissão para se reunirem. Pai, nós estamos vivendo dias difíceis, mas sabemos que o Senhor continua sendo o Senhor dos exércitos, o Rei das nações, aquele que controla, Senhor Deus, o mundo, aquele que ordena e até a morte lhe submete. Por isso, aquieta o nosso coração, dê-nos sabedoria e graça para agir, ó Pai, no tempo oportuno, a fim de que, ó Pai, a justiça prevaleça e o nome do Senhor seja engrandecido. Oramos por esse tempo aqui. Oramos para que o Senhor nos guarde, guarde a nossa vida, guarde a nossa saúde.
Guarde cada um dos teus filhos aqui, ó Pai, que o Senhor também possa ministrar os nossos corações de forma especial. Pessoas que porventura estejam, ó Pai, com enfermidades na alma, no coração, ó Pai, moribundas espiritualmente falando, ó Deus, fraquejando, com poucas forças nas pernas, nos braços. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus e venha fortalecer o fraco, renovar aquele que está sem força alguma e glorificar o teu majestoso e santo nome. Nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados. Nós oramos na convicção e certeza de que o Senhor está aqui, porque assim o Senhor prometeu que faria. É em nome dele, nosso Salvador Jesus, a nossa oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ficar de pé. Se você puder abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 27. Aqueles que me conhecem sabem que eu gostaria de ter escrito esse salmo, não pelas tribulações que o salmista enfrentou, mas pela beleza que manifesta o cuidado soberano do Senhor sobre nossas vidas. É de fato o meu salmo predileto. E o Senhor já ministrou grandes livramentos, grandes curas ao meu coração, ao coração da minha família, através desse salmo. Me faz lembrar uma ocasião, irmãos, onde minha esposa, mediante grande tribulação que enfrentávamos, ela chegou e disse: Senhor, eu não consigo mais. Eu não tenho mais forças para poder continuar. Muita tribulação, muita provação. E o Áquila acordou, saiu do quarto, foi lá na cozinha, falou com ela somente o seguinte: mamãe, os nossos inimigos e adversários, eles é que tropeçam e caem. E voltou e foi dormir. É uma parte da memorização da palavra de Deus que enche o nosso coração. E aqui está escrito assim: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. A memória está boa, consegue repetir? Eu vou falar de novo o versículo de número 14
e você repete comigo depois, pode ser? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, mais uma vez, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. Amém. Irmã Kézia e a sua família preciosa, pastor Daniel e a princesa. Tudo bem, querida? Deus te abençoe. Muito Amém. obrigado por ter aceitado o convite. Que Deus te use com graça, minha irmã. Amém. Glória a Deus. É um prazer muito grande estar com vocês. Vamos louvar? Vamos. Lá. Que quebra o jugo do meu pecado, bem mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo santo, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, toma o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 que traz a ordem em meio ao caos, adapta o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, é como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, toma o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte... Quero ouvir vocês. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, ó que tremenda graça, ó que infalível amor, toma o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh,
Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque nós estamos aqui hoje por causa da sua graça, não é verdade? Quantos de nós, se não tivéssemos sido alcançados pela graça do Senhor Jesus, estaríamos aonde agora, não é verdade? Mas nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. E não há nada igual nem melhor do que a presença do Santo Espírito do nosso Deus. Vamos cantar de todo o coração. Deus está nos ouvindo e nós estamos nos ouvindo também como corpo, como igreja. Vamos cantar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, vamos cantar juntos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos juntos, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção
apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Você pode fazer isso. Amém. Amém. Pastor, que igreja afinada você tem, viu? Olha, eu estou aqui ouvindo coral dos irmãos cantando e a gente fica até emocionada. Glória a Deus. Amém. Vamos cantar uma que vocês com certeza conhecem. Juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor
de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor, desde agora e para toda a eternidade. Aleluia. Deus seja louvado. Pode sentar um instante, meu irmão, minha irmã. Bom estarmos aqui celebrando o nome do Cordeiro. E agora nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Na verdade, toda a nossa vida precisa ser assim, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo como sendo para Deus. Amém, irmãos? E esse sentido da glória de Deus na nossa vida tem que ser resgatado. Você precisa ser um marido para a glória de Deus. Você precisa ser uma mãe, uma esposa, um servo, um filho, um aluno, um professor, um empregador ou um empregado, um servidor público, seja o que for, tudo precisa apontar para a glória de Deus. E nós vamos agora trazer dízimos e ofertas para a glória de Deus. Irmãos, os nossos dízimos e ofertas, sabemos, é para que haja manutenção de tudo aquilo que nós chamamos de lugar de celebração, como também a manutenção das congregações pastorais, participação na vida e no socorro de outras pessoas. Mas nós não podemos confundir as coisas, irmãos. Todas as vezes que viemos aqui diante do gasofilácio, é para a glória do nome do Senhor Jesus. Não é por uma necessidade ou por outra. É porque tudo que fazemos precisa apontar para a glória dele. Pastor Jeremias, dentre as muitas coisas que ele me ensinou, é que a nossa vida espiritual também passa dentro do gasofilácio. O seu relacionamento com o dinheiro diz muito quem é você diante de Deus. E esse é o momento de nos fazermos lembrar, irmão, que nós não servimos também a Mamon, nós servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos cantar mais uma canção, e essa canção, a propósito, fala da honra e da glória do nosso Senhor e Salvador. Quero também fazer um convite aos irmãos presentes. Alguns irmãos já em conversa, nós queremos organizar
o nosso esforço comunitário para poder socorrer os menos favorecidos. E hoje, depois do culto, nós teremos uma reunião. Algumas pessoas já têm feito muito esforço, louvado seja o nome do Senhor, de uma forma isolada. Mas nós queremos organizar tudo isso a fim de que possamos socorrer para a glória do nome do Senhor e para a alegria do coração daqueles que carecem, socorrer os menos favorecidos, cumprindo assim a missão que o Senhor nos outorgou por causa do privilégio que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a prática das boas obras. Queridos, eu sei que não é legal, senta, levanta, levanta, senta, senta, levanta, levanta, senta, mas vou pedir para você se colocar de pé de novo, porque eu não consigo cantar uma canção que fala da honra, da glória, do nome do nosso Senhor sentado. Eu sei que você o glorifica e o honra também sentado, mas vamos fazer isso de pé juntos, celebrando o nosso Cordeiro. Aleluia. És minha inspiração, és fonte do saber, e tudo que tenho em mim, e tudo que sou vem de ti, oh minha fonte. És minha inspiração, és fonte do saber, e tudo que tenho em mim, e tudo que sou vem de ti, oh minha fonte. Sim, tu és a fonte dos mananciais, tu és a fonte. Sempre que eu anseio, me deleito nas águas que tu tens. Tu és minha fonte, fonte de águas vivas, és a fonte. Tuas águas correm dos montes e descem para mim, oh, minha fonte. Vamos cantar juntos? És minha inspiração, és fonte do saber, e tudo que tenho em mim, e tudo que sou vem de ti, oh minha fonte. Sim, tu és a fonte dos mananciais, tu és a fonte. Sempre que eu anseio, me deleito nas águas que tu tens. Tu és minha fonte, fonte de águas vivas, és a fonte. Tuas águas correm dos montes e descem para mim, oh, minha fonte. Sim, tu és a fonte dos mananciais, tu és a fonte. Águas que penetram e tomam conta, enchendo meu ser. Tu és minha fonte, sim, Deus, tu és. Sim, tu és a fonte dos mananciais, tu és a fonte. Águas que penetram e tomam conta, enchendo meu ser. Tu és minha fonte, sim, Deus, tu és minha fonte.
uma vez a igreja. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Amém. Senhor, nosso bom Deus, nós mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante de Ti com muita gratidão. Grato pelo privilégio de poder Te ofertar, dizimar para Teu trabalho, Pai. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus servos que com coração desejoso a Te servir. Também Te honra, Senhor, com suas vidas e com os recursos da Tua provisão, ó Pai. Reconhecemos, Pai, que tudo vem de Ti, só Tu és digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Amém. Louvado é o nome santo do Senhor. Pode sentar, queridos. Você está perto de uma criança? Coloque a mão sobre a cabeça dela, por favor. E vamos orar abençoando os nossos filhos e filhas, seu Luiz. Estão tirando onda com a sua cara aí, hein? Louvado seja o nome. Nada impede de você orar por quem está perto de você, do seu lado também, orar por sua família, a fim de que Deus possa abençoar de uma forma especial em nome de Jesus. Pai querido, nós somos muito privilegiados por ter um ministério infantil que cuida com todo carinho e amor de nossas crianças. Obrigado pela vida de cada uma dessas irmãs que o Senhor separou e nos presenteou com a vida e a família delas. Pedimos que o Senhor possa abençoá-las juntamente com as crianças que sairão para o lugar onde eles terão um momento que comunica com mais clareza a eles, e o Senhor possa, na bondade do Senhor, derramar uma graça especial sobre a vida delas, em nome de Jesus. Oramos assim com perdão dos nossos pecados, cheios de gratidão. Amém. Queridos, a palavra de sempre, né? Se você tem liberdade de permitir que sua criança vá para a salinha, fique à vontade. Se não tem, ninguém vai ficar olhando para você também com a cara fechada ou virada, porque o momento que nós estamos vivendo, nós entendemos que precisamos respeitar o espaço de cada um e a forma que cada um interpreta e vê tudo. Claro, tudo foi higienizado agora há pouco, pela tarde, né? Os irmãos também fornecem algo para que as crianças possam limpar suas mãos, para que só saiam daqui com uma coisa, com bênçãos sem medidas e mais nada, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, o profeta mais messiânico que nos encontramos, mesmo mais de 500 anos, 600, para alguns 700 anos antes de Cristo, descreveu, como se estivesse presente, descreveu a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus. E algumas palavras que se encontram aí, às vezes dá um nó na garganta, mas nos faz lembrar que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles governam, reinam todas as coisas. E faz tudo conforme lhe apraz. 53, versículo 4 em diante. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes,
por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma por oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém, irmãos? Deu para perceber que através da inspiração do Espírito Eterno de Deus, Isaías estava descrevendo a crucificação do nosso Salvador. Algumas coisas, alguns conceitos que devem estar sempre presentes no nosso coração. Foi por causa do meu pecado que Jesus foi crucificado. Logo, eu não posso brincar com aquilo que levou o meu Jesus a sofrer tanto. Eu não posso brincar, eu preciso honrar o sacrifício do meu Salvador que Ele fez por mim. Algo também que podemos e não podemos esquecer é que o texto bíblico diz que foi do agrado, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo. Por quê? Porque Ele via o fruto de tanto sacrifício. Embora nós sejamos salvos pela graça, louvado seja o nome do Senhor por isso, essa graça nos foi dada a nós mediante ao juízo que caiu sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus. Todos os nossos pecados, todos eles foram sobre o nosso Senhor levado, e por causa da bondade e da graça do Senhor, nós temos paz com Deus. Fomos reconciliados. Irmãos, você pode ouvir isso 1.500 vezes, num só dia, mas em hipótese alguma, você pode se acostumar com essa verdade tão poderosa. Para alguns, irmãos, isso entra no ouvido e sai no outro. Para alguns é uma palavra que a pessoa está cansada de ouvir, mas não pode ser assim. Essas verdades que falam a respeito da morte do meu Senhor e Salvador Jesus, da libertação que nós temos do jugo do pecado, precisa sim encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração de gozo, de celebração e, como diz o apóstolo Paulo, nos levar ao constrangimento, tamanho amor que nos foi concedido. Com certeza, queridos, não teremos outra reação senão pensar como o salmista que escreveu: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem para comigo. Quando nos achegamos mensalmente à ceia, nós renovamos o nosso compromisso de viver a nossa vida para a glória do Senhor. Quando diz, fazer isso em memória de mim, não é simplesmente uma lembrança passageira, como se fosse algo corriqueiro que aconteceu na nossa vida e na nossa história. É para que não nos esqueçamos aquilo que já havia sido profetizado antes também desse contexto, aqui pelo profeta, e foi vivenciado pelos apóstolos. Não nos esqueçamos que foi por amor de nós. E supliquemos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que quebrante o nosso coração com essas verdades, que nós não lidemos com, que nós não manuseemos o sagrado, entre aspas, manuseemos com um coração displicente, sem quebrantamento, sem temor e tremor. Evidentemente, nós não somos daqueles que fazem um terrorismo na hora da ceia, a fim de que, se você pensou algum pensamento mal hoje durante o dia, você fique até com medo de tocar na ceia do Senhor. Porque, na realidade, é aqui que é o lugar daqueles que carecem e necessitam de graça. Porque nós entendemos que é transmitida uma graça especial através dos sacramentos.
E por isso, mesmo que fraco que estejamos, o dever, conforme o apóstolo Paulo, é que confessemos os nossos pecados, o abandonemos e então participemos da ceia do Senhor. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma e beba do corpo e do sangue do nosso Salvador Jesus. E eu gostaria que você fizesse esse exame primeiramente. Como você tem lidado com o sagrado? Como você tem se portado e comportado com as coisas espirituais? Como tem sido o seu coração diante do Senhor? Você se recorda qual foi a última vez que você se ajoelhou para pedir perdão, para confessar os seus pecados, para pedir que o Senhor te encha do Espírito dele e te ajude a cumprir a missão de Deus? Você se lembra qual foi a última vez que você foi a alguém que você havia ofendido e pediu perdão? Irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude. Feche seus olhos, nós vamos orar e pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados, que Ele limpe o nosso coração, limpe nossas mãos, os nossos lábios, a fim de que não apenas participemos da ceia do Senhor, mas que vivamos assim para a glória do nome do Senhor. Vou pedir o irmão e presbítero Salomão para poder chegar para cá e poder fazer essa oração, para que o Senhor nos ajude e nos conceda a sua graça de forma especial. Soberano Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse momento, o qual estamos aqui, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu nome, e te agradecer, Senhor, por ter o privilégio de participar, Senhor, desse, agora nesse momento, Senhor, da ceia do Senhor, esse memorial. Pai, quantos queriam ter esse momento, esse privilégio, é verdade, Pai? Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos nessa noite, Senhor, quais estão aqui, Senhor, na tua casa, te adorando, rendendo os louvores a ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, que tu possa, Senhor, vir com o teu bálsamo, com o teu refrigério na vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, para que eles possam sair daqui não como chegaram, mas sim cheio do teu amor, da tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, esse privilégio, Senhor, estar na tua casa, te agradecendo por tudo que tens feito e que vais fazer. É no nome de teu Filho amado Jesus que nós te damos graça, Senhor. Amém. Aleluia. E amém. Louvado é o nome santo do Senhor. Pode ficar aí, Salomão. Chamar aqui também o pastor Daniel para chegar para cá, meu querido. Nós vamos distribuir os elementos. Quem pode participar da ceia do Senhor, irmãos? Como diz os nossos princípios veterotestamentários, aqueles que foram batizados. Quem podia participar da Páscoa? Conforme Êxodo, capítulo 12, falha a memória, só aquele que era circuncidado poderia participar da Páscoa. E esse princípio continua. Aquele que foi batizado e serve numa igreja que tem a Bíblia, e somente a Bíblia como regra de fé e prática, está em comunhão com a sua igreja, ele é convidado a participar da mesa do Senhor. E a expressão é essa, é a mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não é a mesa da igreja presbiteriana ou da igreja Assembleia e de qualquer outra igreja que seja. É a mesa do nosso Salvador Jesus. E nós vamos distribuir os elementos e os irmãos recebam e aguardem para a gente participar juntos. Não por causa do texto bíblico, mas é porque a gente tem essa prática mesmo, ok, irmãos? Vamos assim participar da ceia do Senhor. Me ajuda, querido. É bom ter você aqui. Por favor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar.
somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, por favor. Nós sabemos que o pão, se você tiver alguma dificuldade, irmão, se você colocar de lado assim, segurar o plástico e fizer assim, vai facilitar, tá bom? É só para termos o máximo de higiene possível, né? Quando foi preparado, com as mãos lavadas, higienizado, para que pudéssemos participar com toda a segurança. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso sempre se lembrando de mim. Tomai e comei, em nome de Jesus. De igual forma ou semelhantemente, depois de ter ceado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também compartilhou o cálice, dizendo aos discípulos: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, todos vós, fazei isso em memória de mim. Vamos fazê-lo em nome de Jesus. Pastor Daniel, olha, por favor, querido. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, honrados e agradecidos por este momento, por este memorial, por essa ordenança, para lembrarmos de todo o sacrifício, todo o sofrimento que fizeste por nós na cruz. Nos ajuda a entendermos isso a cada manhã, a cada dia, para que nunca nos esqueçamos e saibamos sempre que temos um Deus que nos guarda, que nos protege e que nos guia em todas as situações, independente dela, se é boa, se é ruim, mas sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Deus é bom. Deus abençoe. Queridos, pode deixar depois um cantinho aí que a gente, o irmão vai passar para recolher os cálices. Pode se sentar e já abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago. Tiago, meio irmão de Jesus. Para alguns é uma surpresa falar que Tiago era meio irmão de Jesus, porque alguns ainda acreditam que Jesus não teve irmão por parte de mãe. Ele teve, além de Tiago, que escreveu a carta, também tem a carta de Judas, que foi escrita também por um meio-irmão de Jesus, porque eles eram só parentes de Jesus consanguíneos por parte de mãe, não eram filhos de José. Jesus não era filho de José, na verdade, eles eram filhos de José e Maria, mas no caso Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus, e nós bem sabemos disso. E a carta de Tiago é uma carta para a igreja que estava na diáspora, ou seja, os irmãos que estavam espalhados, judeus que não viviam na Judéia, não viviam em Jerusalém, porque Tiago, como
acredite você, o irmão de Jesus, o primeiro pastor da igreja presbiteriana de Jerusalém, é brincadeira, eu não podia perder essa piada sem graça. Da igreja de Jerusalém, irmãos, não é a igreja presbiteriana, né? A igreja de Jerusalém, pastor Tiago, um homem que era conhecido também pela piedade e a vida de oração. Era carinhosamente chamado de Tiago, joelho de camelo. Tanto que ele orava, os joelhos dele ficaram igual os joelhos de camelo. Eusébio de Cesareia, no seu livro falando da história da igreja, fala de como se deu a morte de Tiago. Irmãos, levaram ele ao pináculo do templo para que ele negasse a Jesus. Só que, claro, ele não negou a Jesus. Em hipótese alguma, e jogaram ele lá embaixo. E por causa da providência divina, ele não faleceu nessa queda. Pelo contrário, ele se ajoelhou e começou a orar por aqueles que estavam querendo tirar-lhe a vida. Então vieram e de fato fizeram o que eles estavam pensando em fazer. Mataram o pastor da igreja de Jerusalém a pauladas, enquanto ele orava pelos seus algozes. Irmãos, misericórdia, que Deus nos ajude a ter um coração assim. Às vezes as pessoas pisam no nosso calo, a gente está querendo bater, né, irmão? Que Deus tenha misericórdia. Às vezes a pessoa olha estranho para você e você, em vez de fazer o contrário, quer pagar o mal com o mal. Nós somos chamados a vivermos completamente diferente. Essa introdução é só para a gente se familiarizar um pouquinho com a vida de Tiago, porque eu vou falar de algo que Deus tem colocado muito no meu coração, especialmente por causa de visitas, aconselhamentos, o que as ovelhas têm passado e enfrentado, irmãos e irmãs. O momento que temos vivido tem colocado assim a fé de muitos irmãos à prova. Muitos irmãos têm sido provados das mais diversas formas. Alguns perderam o emprego, outros perderam a saúde, outros perderam entes queridos. Nosso amado irmão, pastor Daniel, passou literalmente no vale da sombra da morte, chegou até lá do outro lado, abriu a porta, fechou a porta e falou assim, ainda não chegou a minha vez, não. Louvado seja o nome do Senhor. E Késia agradece muito a Jesus por isso, né, minha irmã? Lutas, passamos provações e angústias, dissabores. Irmãos, e a Bíblia nos manda, mesmo diante dessas circunstâncias, termos por motivo de toda alegria o fato de passarmos por várias provações. A propósito, irmãos, nós vivemos dentro de um contexto, não só hoje, mas em todo o tempo, um triunfalismo gospel. Irmãos, eu não tenho problema nenhum com o triunfar daquele que crê. Não tenho problema nenhum com a prosperidade daquele que crê. O problema é nós distorcermos aquilo e colocar Deus como um servo e nós como súditos, como se Deus estivesse ao nosso favor, né? Nós encontramos pessoas acreditando que Deus não vai permitir que os seus filhos tenham dias maus. Irmão, misericórdia, como pode? E tem até aqueles que acreditam o seguinte, se a pessoa está passando por um momento difícil, é porque ela está em pecado. Gente, por favor, tenha misericórdia. Vamos ler a Bíblia, meu povo. Nós passamos por provações as mais diversas, e nem por isso é por causa de pecado. Algumas são sim, por causa de que plantamos errado e agora não tem jeito. Eu plantei e não vou pedir meu irmão para fazer a colheita no meu lugar. Eu é que tenho que colher. Mas nós precisamos sim pedir que Deus nos ajude e nos conceda graça para compreendermos a palavra a fim de que vivamos alegres, apesar das provações. Porque provações, como diz o poeta, virão. Sei que provações virão. Mas como diz o nosso Salvador Jesus, no mundo tereis. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Não tem para onde fugir, irmãos. Não tem para onde fugir. Deus cuida de nós? Amém? Claro que sim. Deus permite que coisas ruins aconteçam com seus filhos amados? Gente, é só olhar para a cruz.
É só olhar para a cruz. Ou você acha que Jesus estava com algum pecado escondido para passar por tudo aquilo? Mas, irmãos, nós precisamos enfrentar não só as nossas provações. Eu tenho para mim, irmãos, que Deus requer de nós que vivamos alegremente. Eu não tenho comigo que o Evangelho vai fazer de nós pessoas carrancudas. Em hipótese alguma, de jeito nenhum. Eu também sei que nem todo mundo vai ficar com os azulejos abertos assim, escancarados, como eu tenho essa facilidade de viver assim desde a mais tenra idade. O Acla não é diferente, é uma alegria contagiante. Eu sei que para algumas pessoas viver alegre, viver constantemente alegre, é um desafio muito grande. Mas não é só desafio, irmãos, é um mandamento, é uma ordem. Parece-me que servir ao Senhor com alegria e apresentar-se diante dele com cântico deve ser sim um estilo de vida cotidiano e não só de vez em quando, esporadicamente. Somos chamados a colocar os óculos da ótica divina. Não é ótica que existe por aí não, viu, irmãos? É a cosmovisão cristã para enxergarmos as provações e as tribulações como as Escrituras nos chamam. Eu quero pedir que você acompanhe a leitura que estou fazendo em Tiago, capítulo 1, versículo 2. A partir desse texto, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Eu vou repetir, irmãos, é isso mesmo que está escrito. Tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Senhor Jesus, nos ajude a ter ouvidos atentos, corações abertos, e que apesar de nós, o Senhor manifeste de forma extraordinária, através do Teu Espírito, a Tua palavra aos nossos corações. Nos conceda graça, Senhor, em nome de Jesus oramos assim. Amém e amém. Uma frase, irmãos, que tem sido usada muito nos últimos dias. Se a vida te der limões... Irmão, se alguém pensou em fazer caipirinha, misericórdia, viu? É limonada. Faça uma limonada. Talvez alguém que não se converteu ainda completamente, pensou algo diferente. Mas se a vida te der limões, faça uma limonada. O que é esse jargão, o que é esse ditado quer dizer? Que apesar das circunstâncias adversas da vida, você pode encarar a situação com outro olhar. Irmãos, eu creio que a graça comum, o que eu entendo? Pessoas que não conhecem ao Senhor podem fazer assim das tribulações, olhar para as tribulações e procurar encontrar nela algo melhor. A Kiara, mais o Acla, mais a Vânia, eles gostam muito de uma novela, acredite você, que é chamada Poliana, As Aventuras de Poliana, que é toda criada, todo o seu enredo em cima dessa lógica de um tal de
Jogo, como é que é mesmo o nome? Jogo do contente. E o que significa o jogo do contente? É observar as tribulações, as situações da vida, de forma que busque encontrar algo que lhe deixe contente, e não amargurado, angustiado. O que nós estamos aqui observando é que, apesar dos azedumes da vida, apesar das amarguras e agrulhas que nos encontramos, é possível, totalmente possível, nós encararmos as situações com uma outra ótica. Algumas pessoas se azedam, outras pessoas se quebrantam, algumas pessoas se endurecem, outras se tornam mais sensíveis à voz do Senhor. Por que será que isso acontece assim, irmãos? Primeira coisa, obediência. Obediência, porque é uma ordem, é um imperativo, tenham por motivo de toda a alegria o fato de passardes por várias provações. Nós hoje vamos refletir sobre isso, buscando compreender ou nos ajudar, conversar sobre como nós podemos vivermos alegres em meio às provações. Já deveríamos estar ensinando, mas nós podemos humildemente sentar na cadeira, todos juntos, e compreender a palavra e aprendermos. E para isso eu separei 3 palavras desse texto que nós lemos. A primeira palavra é considerar. A expressão tende é considere. E esse considerar é colocar na balança e medir. Observe, atentamente observe. Somos chamados a olhar para as provações com a ótica divina. A ótica divina, irmãos, vai levar seus olhos, seu coração para o alto e não para baixo, para a eternidade e não para a efemeridade desse tempo que daqui a pouco acaba, conforme diz Mateus 24, depois que o evangelho for pregado, então virá o fim. O fim de quê? O fim desse tempo, debaixo do céu, porque em cima do céu não tem fim, é eterno, e para lá iremos. Então nós precisamos viver com a mente voltada para as coisas eternas, e quanto mais o cristão medita na palavra, se relaciona com o Senhor, mais os seus olhos são limpos, ou limpados, das sujeiras, da terra, do pó dessa terra. E ele vai conseguir enxergar as provações e as tribulações como motivo de grande alegria. Eu não acredito que seja assim como uma vez uma pessoa ilustrou, lá vem uma provação. Oh, glória a Deus, aleluia, ai, ela está vindo para mim. Irmãos, não é isso, não é ficar procurando provação daqui e dali, mas quando aparecer, quando vier, porque quando vier, irmão, desculpa, ser muito sincero, virão provações. Jesus o disse, nós as encaremos considerando que elas são para a glória do Senhor, tem um propósito proveitoso, tem algo ali, e eu sempre costumo orar da seguinte forma: Senhor da glória, glorifique o teu nome. Eu não preciso entender o que o Senhor está fazendo, eu só não posso me esquecer que o Senhor controla todas as coisas. Então glorifica o teu nome. A questão, irmãos, não é se nós vamos ou não passar por provações, não é isso. Nós vamos passar, e não poucas, infelizmente. Mas como nós devemos passar? O Senhor Jesus já deu uma dica para os seus discípulos, como nós já citamos. No mundo passareis por... Tem alguém aí, irmãos? Mas... Ele já deu uma dica, irmãos, vocês vão passar por aflição, mas você não precisa perder a alma por causa das aflições. Ter bom ânimo, ter boa alma, viver alegremente, apesar das aflições. É fácil, irmãos? Eu não estou falando que é fácil, mas estou falando que é possível. Porque Deus não daria um mandamento impossível. Ele não colocaria um pacote de biscoito lá no alto da prateleira e falasse assim, agora você pega. Não, Ele coloca disponível para nós. E não somente isso, Ele nos concede o seu Espírito que nos habilita e nos dá graça e nos capacita a fazer isso. Google, eu acho que minha bateria... Ah, não, é o computador que de vez em quando acontece isso mesmo com ele.
O que acontece, irmãos? Provações vêm sobre nossas vidas das mais diversas formas, das mais diversas origens. Nós, tão somente por sermos humanos, nós somos provados, somos atribulados, só por ser seres humanos. Adoecemos, passamos por aflições, acidentes, angústias, perdas, só porque existimos. Então, isso já me faz entender que eu não posso olhar para as aflições como algo que quer me destruir ou tirar de mim só o pior. Pelo contrário, quem quer tirar de nós o pior é o espírito das trevas. As aflições e provações do Senhor querem tirar de nós o melhor. Uma outra razão pela qual passamos por aflições, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que era para Timóteo ter consciência de que todo aquele que quisesse viver piedosamente passaria por aflições e por perseguições. O espírito das trevas, ele quer matar, roubar e destruir aqueles que servem ao Senhor. Outra razão pela qual passamos por provações e aflições: pecado. Pecado escondido ou pecado confessado. Irmãos, eu penso que Deus quer que nós tenhamos nojo do pecado, horror ao pecado. Por isso que pagamos um preço tão caro quando cometemos erros, falhas, pecados, ou escondemos. Muitas pessoas domesticam o pecado e aquele pequenininho pecado vai crescendo, crescendo e depois é tarde demais. Então, muitas vezes passamos por aflições, irmãos, porque nós plantamos e estamos colhendo. João capítulo 5 mostra um homem que estava enfermo, coxo, sem andar. Na minha conclusão, digo eu e não os teólogos, por causa de pecado. Depois ele se encontra com Jesus no versículo 14 de João capítulo 5, e Jesus fala com ele assim: olha, vede que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Uau! Somos atribulados, irmãos, somos afligidos, para que tenhamos pavor e nojo ao pecado. E acredite você, há tribulações que foi o Senhor que mandou de presente para aqueles que o servem de todo o coração. O nosso Salvador Jesus não cometeu pecado algum, foi atribulado, e a Bíblia diz que Deus se agradou de moê-lo. O apóstolo Paulo, quando Ananias estava questionando a Deus no capítulo 9 do livro de Atos, o apóstolo Paulo, Deus falou com Ananias assim: vai, ore por ele, que eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa ser afligido por causa do meu nome. Deus, misericórdia, irmão. Mas seja bem-vindo, é isso mesmo. Porque as aflições vão tirando de nós, segundo a vontade do Senhor, o melhor. Assim como o fogo tira do ouro a escória e sobra só o metal precioso. Que Deus guarde o nosso coração. Muitos cristãos, quando se deparam com a provação, entram em angústia, desespero, ficam estressados, depressivos. Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, em hipótese alguma. Mas, irmãos, nós precisamos ler muito mais a Bíblia, porque é falta de maturidade cristã. É falta de maturidade. E nós precisamos debruçar nossa vida sobre a palavra do Senhor. E não só sermos ouvintes, como diz o próprio Tiago, nos versículos 22 a seguir, mas sermos praticantes da palavra. Voltando à palavra considerar, esse termo nos leva a avaliar tudo isso que passamos como aflições, angústias, provações, seja qual foi a origem. Deus, Ele é Senhor da nossa vida e mesmo dos nossos pecados, Ele é tão Deus, tão Deus, tão Deus, que Ele tira glória para o nome dEle. Afinal de contas, Romanos capítulo 8, 28 diz que Ele age em todas as coisas, fazendo com que elas cooperem para o bem daqueles que o amam, que são chamados conforme o propósito dEle. Se são todas as coisas, meu irmão, são todas as coisas.
Ao enfrentarmos as provações da vida, nós não podemos esquecer o que Deus quer fazer em mim, ou em nós. O que Deus está trabalhando. Deus, me ajude aqui, tenha misericórdia para que eu seja aprovado o quanto antes, para que essa aprovação não se estique 1 mês, 2 meses, 3, 4. E não podemos esquecer que Deus está trabalhando em nossas vidas, estamos ainda no processo de transformação. Irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei assim, esse tradutor deve ter errado. Olha só o tamanho da arrogância, irmão, misericórdia. É porque eu não compreendia, mas o texto bíblico diz, no livro de Hebreus, que Jesus, em troca da alegria que estava proposta, ele suportou toda a aflição. E mais à frente ainda, diz que Jesus, ele aprendeu obediência por tudo aquilo que sofreu. Presta atenção, irmãos. Se Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, não pense que você vai pegar um atalho e sair lá na frente. Já aquieta minha alma, aquieta o meu coração saber que eu vou passar por aflições. Pastor, misericórdia, você está se amaldiçoando. Não, irmão, não estou me amaldiçoando, não, é o que a Bíblia diz. Agora eu oro a Deus para que as minhas aflições glorifiquem o nome de Jesus. Se minha vida é para a glória dele, minhas aflições não podem ser diferentes. Se ele me criou para louvor da sua glória, as provações que ele permite chegar até mim precisam apontar para a sua glória. Irmãos, na realidade, o que acontece? Aquilo que você valoriza, eu vou filosofar agora, escuta aí, escreve se for preciso. Aquilo que você valoriza vai definir como você vai enfrentar a provação. Eu vou dar um exemplo. Uma irmã em Belo Horizonte, numa viagem missionária, aconteceu um acidente e ela perdeu o braço esquerdo. A mãe e o pai entraram em depressão, porque ficaram horrorizados, porque a menina perdeu o braço esquerdo. Não é uma menina, na verdade é uma jovem já assim, avançada em dias. Uma jovem com seus 40 e poucos anos naquela época. Ela chegou em casa depois de toda a cirurgia, depois de ter saído do hospital. O pai e a mãe não estavam comendo, não estavam dormindo. E os pais foram meus professores de escola bíblica na Assembleia de Deus, lá em Belo Horizonte. Senhor José e Dona Ruth, aprendi demais, sou muito grato a Deus pela vida deles. E quando Miriam chegou em casa, ela falou assim, gente, o que é isso? O que é isso? Vocês estão depressivos. Gente, irmãos, olha o que a menina falou, a Miriam, menina. Olha o que ela falou, mãe, pai, eu só perdi meu braço. Eu estou viva. Não foram vocês que me ensinaram que em tudo devemos dar graças? E ela disse assim, e tem mais, eu entreguei minha vida ao Senhor e eu tenho certeza que Ele é tão Deus que Ele vai usar a minha falta de braço para a glória do nome dEle. Meu irmão, misericórdia. Aí os pais receberam cura no coração por causa da forma que ela valorizou aquilo, o peso de valor que ela colocou naquilo. Preste atenção, se você valoriza mais o conforto do que o caráter, as tribulações vão ser dolorosas para você. Vão ser dolorosas. Se você valoriza mais as coisas desta vida, se você valoriza mais as coisas materiais do que as espirituais, vai ser difícil você ter alegria quando passar pelas provações. Porque o seu valor está cravado na terra. Você ainda não tem a ótica divina. Você não consegue enxergar como Deus quer que você enxergue. Então, independente da angústia, da dor, ainda que seja o luto, eu preciso olhar para Ele da forma
que aponte para a glória de Deus. Não pode ser diferente, irmãos. O apóstolo Paulo, ele disse, num outro contexto, mas se aplica aqui também, 1 Coríntios capítulo 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita somente às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Que Deus guarde o nosso coração. Quando nós tivermos a clara consciência da razão pela qual Deus nos criou para a sua glória. Quando vier uma provação, uma tribulação, o seu desejo será que a glória de Deus seja manifesta. E você vai ter por motivo de toda alegria. Isso com certeza vai afetar a forma que você encara as provações e as tribulações. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Muitos cristãos angustiados, depressivos, arrancando o restinho de cabelo da cabeça, porque aconteceu um problema assim, assado, e ele não sabe mais o que vai fazer da vida. Misericórdia. Onde estiver o seu coração, que Deus nos ajude. Viver apenas em função do tempo presente, viver apenas em função das coisas dessa vida, fará com que as tribulações que chegarem até a sua casa, em vez de te aperfeiçoar, vai te tornar amargurado ou amargurada. E não pode ser assim, minha irmã. Não pode ser assim, meu irmão. Tente por motivo de toda alegria o fato de passardes por várias provações. Uma outra palavra que vai nos ajudar a trabalhar esse aspecto, talvez pingar mais um pouquinho do colírio divino, para que possamos enxergar as aflições conforme a ótica divina, é saber. Saber o quê? Ter a mente esclarecida. O versículo de número 3 do texto que nós lemos diz o seguinte: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A mente esclarecida, uma fé provada produz um fruto de perseverança. A provação não é minha inimiga, meu irmão. A provação não é sua inimiga. Uma pergunta para a gente conversar sobre ela. O que os cristãos sabem? Preste atenção. O que os cristãos sabem torna mais fácil encarar as tribulações e tirarem proveito delas? Vou repetir. O que você sabe torna mais fácil encarar as provações e tirar mais proveito delas? É relativo. Nós vamos pensar sobre isso. Deus sempre buscou provar a fé dos seus filhos. Você deve se lembrar de Abraão. Depois de 25 anos esperando o filho da promessa, nasce um menino chamado Isaac. E depois, quando o menino estava na sua fase bela da juventude e adolescência, Deus fala assim: eu quero Isaac. Deus já sabia de todas as coisas, irmãos, mas Abraão ainda não. A aprovação da fé do coração de Abraão era para que Abraão se amadurecesse na fé, crescesse. Conforme o livro de Romanos, nós entendemos que o apóstolo Paulo escreveu que Abraão, ele acreditava que se ele tirasse a vida do filho, Deus traria o filho dos mortos de volta para ele, porque Deus havia prometido que em Isaac seria uma grande multidão. Então Abraão, ele ia mesmo tirar a vida do filho dele, mas Deus, na sua divina providência, proveu o cordeiro. Deus, ele quer tirar o melhor de você nas provações. O diabo quer tirar o pior de você nas tentações. Agora, nós precisamos entender que Deus controla e governa todas as coisas, e nós precisamos agir segundo a palavra do Senhor. A fé, querendo você ou não, entendendo ou não, concordando ou não, a sua fé será sempre provada. Sempre. E se eu já sei disso, eu vou ficar me implicando com isso, para quê? Eu quero pedir a Deus, me dê sabedoria e graça, Senhor, para que quando for provada a minha fé, eu não fique teimando igual um jumento com o Senhor, que eu me renda logo, e a aprovação venha o quanto antes para louvor da sua glória. Me ajude.
Uma outra verdade que nós sabemos e que ajuda. A provação, a prova é a nosso favor, não é contra nós. Quando Deus estava provando Abraão, olhando assim, estava dizendo, mas por que Deus fez isso? Deus não estava com Abraão? Deus não abençoou Abraão? Deus não ouviu a oração de Abraão? Agora para que ele vai provar o coração de Abraão? Ele já sabia. Mas é porque Deus estava trabalhando na maturidade do relacionamento de Abraão para com Deus. Pedro, ele nos ajuda a compreender um pouco melhor. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Paulo também nos ajuda, nos fazendo lembrar que todas as coisas, você pode até colocar no lugar de coisas a palavra provações. Sabemos que todas as nossas provações vão cooperar para o nosso bem. Aí é que são elas, meus irmãos e minhas irmãs. O nosso bem necessariamente não tem nada a ver com os nossos bens. Necessariamente não tem nada a ver com a nossa saúde estar bem. O nosso bem, acredite se quiser, pode ser até a nossa morte. Nós encontramos no livro de Atos, Tiago e Pedro sendo presos por Herodes. Tiago foi decapitado. Pedro não foi porque na divina providência de Deus, Deus tinha outros planos para Pedro. Mas a morte de Tiago glorificou tanto a Deus como o livramento de Pedro. Mas nós só olhamos para o livramento de Pedro. Nossa, pastor, misericórdia. Mas irmãos, ou eu acredito que tudo aponta para a glória do nome do Senhor, Deus age em todas as coisas fazendo com que elas cooperem para o nosso bem, ou então vai ficar muito difícil a nossa vida. Deus nos conceda graça também para que entendamos que preste atenção, irmãos, quando devidamente usadas, as provações nos ajudam no processo de crescimento e amadurecimento. Uma música cantada há muitos anos lá atrás, ainda bem que ninguém implicou com a música, porque senão a música ia parar no meio do caminho. Cada vez que a minha fé é provada, alguém sabe completar? Cada vez que a minha fé é provada, eu não vou atrever a cantar. Tu me dás a chance de crescer. Preste atenção, irmãos, é chance, não é certeza. Eu estou pegando aqui, embora não seja canônica a música, mas o ensinamento é esse. Todas as vezes que estamos passando por provações, que a nossa fé está sendo provada, é uma oportunidade de crescimento, irmão. Agora a ficha está começando a cair, pastor. Agora estou começando a entender. Então quer dizer que todas as vezes que eu estou sendo provado, Deus está querendo que eu cresça em uma área que talvez eu nem saiba qual é. Perfeito. Então eu vou olhar diferente para as provações. Deus quer que nós nos amadureçamos, que nós venhamos crescer em sabedoria e graça, especialmente em paciência, em esperança. Pessoas imaturas, irmãos, normalmente são impacientes. Eu vou repetir para que ninguém pense outra coisa. Pessoas imaturas normalmente são impacientes. Pessoas maduras são pacientes e persistentes. Estou falando no que diz respeito às questões dos valores espirituais e à glória do nome do Senhor. A impaciência e a incredulidade são irmãs siamesas, ou seja, grudadas uma na outra. A impaciência e a incredulidade costumam andar de mãos dadas, da mesma forma que a paciência e a fé. Então, para que haja fé, para que haja crescimento, desculpa te dar essa má notícia, irmão e irmã, não tem outro meio, você vai passar por provações.
para que haja crescimento na fé, para que haja crescimento na paciência, na perseverança. Eu costumo dizer que a tribulação, a provação é o carbureto divino. Talvez os mais antigos, aqueles que têm as suas plantações, sabem o que é carbureto. Carbureto era algo que colocava, especialmente nas bananas e em outras frutas, para que acelerasse o processo de amadurecimento. E Deus coloca um carbureto na sua vida. Irmão, que Deus te abençoe com muitos carburetos essa semana. Tá, meu irmão? Que Deus te dê o dobro de tudo aquilo que você me deseja. Misericórdia, irmãos. Vai orar pedindo para que Deus mande provação e tribulação para o outro? Por falar nisso, em orar pedindo provação e tribulação, a outra palavra é pedir. A primeira palavra, irmãos, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, a fim de que enfrentemos, as provações com alegria, é considerar, avaliar, mensurar. A segunda palavra é saber que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, para a glória do nome dEle. E a última palavra é pedir. Do versículo 5 ao versículo 8, Tiago disse o seguinte: se algum de vós precisa de sabedoria, não está sabendo lidar com as provações, não está tendo facilidade para enfrentar as tribulações, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça com fé, nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A sabedoria, ela é o uso correto do conhecimento. Eu não sei se você já conheceu uma pessoa que tem uma formação acadêmica estratosférica, um currículo invejável, Contudo, não tem sabedoria. Às vezes é imprudente, às vezes é irritadiço, não tem paciência. Costumamos chamá-lo de tolos bem informados. Que Deus guarde o meu e o nosso coração para que não sejamos assim. Por isso que Tiago fala, não sejam só ouvintes da palavra, mas praticantes. No início do ponto anterior, da palavra saber, eu fiz uma pergunta: aquilo que nós sabemos já nos garante a possibilidade de crescimento nas tribulações? Claro que não, irmãos. Deus nos conceda graça e sabedoria para pedir com persistência, com perseverança. A sabedoria, ela é muito necessária. Por qual razão, irmãos? Porque eu posso ter muito conhecimento e não sabê-lo usar. Eu posso ter muitas oportunidades e não saber usá-las. Eu posso me esquecer da razão principal da minha vida, que é a glória do nome do Senhor, e achar que a minha vida é para a glória do meu nome. E não pode ser assim. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Deus possa nos dar sabedoria, irmãos, até para orar. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: pastor, eu não vou pedir para Deus me dar paciência mais não. Eu falei assim: por quê? Porque se eu pedir paciência, Ele vai me mandar prova para eu ter paciência. Porque só tem paciência por causa da prova. Então o que você vai pedir? Eu não sei, eu não vou pedir nada. Eu falei: misericórdia, irmão. Deixa eu só te dar uma notícia. Prova você vai ter, pedindo ou não. Não precisa pedir provação. Jesus já declarou, você vai passar por prova. Agora, se você quiser passar pelas provas sem paciência, a escolha é sua. Querendo ou não, eu preciso orar e pedir paciência. Alguém até disse assim: pastor, eu estou pedindo a Deus para me dar paciência, porque se Ele me der força, é perigoso eu machucar um irmão. Eu estou pedindo, é muita luta, pastor, dentro da minha casa. É muita luta, então eu preciso de paciência. Um pastor contou um relato, agora esse é um relato, de uma menina que passou por um derrame cerebral e precisou de ser internada. E enquanto estava internada, ela tomou consciência que o seu marido havia ficado cego e também precisou se internar.
e estava correndo risco de vida, estava correndo risco de ser tragado e levado pela morte. E essa menina, com o coração apertado, teve uma alta um dia, a primeira coisa que ela fez foi para a reunião de oração. E chegando lá, o pastor falou: olha, minha filha, eu tenho orado muito por você. E a menina, com muito amor, falou assim: pastor, posso te fazer uma pergunta? Pode. Pelo que o senhor tem orado? Ele estranhou e respondeu: eu tenho orado para que Deus te dê força. Ela falou assim: pastor, muito obrigado pelo que o senhor tem orado por mim, mas acrescenta mais uma coisa a essa oração: ore especialmente para que eu tenha sabedoria. Porque pode ser que eu passe pela provação e não entenda qual é o propósito de Deus. Eu preciso de sabedoria para entender qual é a vontade do Senhor em todas as experiências pelas quais eu tenho passado, mesmo se for preciso o Senhor levar o meu marido, para que eu não perca a oportunidade de crescer. Meu amigo, pastor, minha filha, com certeza, eu vou acrescentar força e sabedoria. Agora, irmãos, nós precisamos pedir com fé. Seja sincero em seu coração, seja sincera. Quando você ora, você tem uma ardente expectativa de que Deus está ouvindo a sua oração? Você tem certeza de que o Senhor Deus ouve? Ou você já chegou naquele estágio de cristão nominal? Não se assuste com o que eu estou dizendo. Existem aqui dentro do recinto, talvez não, cristãos nominais, que servem ao Senhor com todas as forças, podem até ser pregadores, mas já aprenderam o ofício da pregação e fazem no piloto automático, mas não tem um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor, e quando ora porque aprendeu que se deve orar. Isso quando ora, porque às vezes nem ora. Misericórdia. Mas quando você ora com fé ou você ora por orar? Você ora com ardente expectativa de que Deus está quase que ali palpável para ouvir a sua voz? Ou você ora como um simples exercício da fé que você recebeu ou que você aprendeu? Tiago, pastor Tiago, escreve para os irmãos dizendo: orem com fé e em nada duvidando. E ele chega até a dizer que a dúvida era fruto do relacionamento que a igreja daquele contexto estava tendo com o mundo. Porque depois ele vai discorrendo várias coisas, e lá em capítulo 4, versículo 4, ele chega a exortar a igreja dizendo que a amizade com o mundo era inimizade com Deus. Essa palavra mente dupla, ânimo doble, aponta porque os cristãos, eles estavam com a mente afundada nas coisas dessa vida e não conseguiam ter fé suficiente para sequer pedir a Deus sabedoria para as provações. E ele faz uma comparação que o cristão que duvida, possivelmente é esse cristão que está contaminado demais com as coisas dessa vida, ele tem duas mentes. Compara essa pessoa à onda do mar. Eu não sei se você já foi surpreendido por uma onda, né? Me recordo há uns bons anos que eu, minha família, na verdade a família de minha esposa, íamos para a praia de Minas Gerais. Eu não sei se você conhece a praia de Minas Gerais, é lá no Espírito Santo, né? Algum brincou falando que o governador de Minas iria trazer a praia de Vitória para o interior de Minas Gerais, e teve gente que acreditou numa coisa dessa. Me recordo muitas vezes, gente, como era gostoso ir, aquele tanto de menino brincando, correndo, e na praia, minha sogra, Dona Maria José, apaixonada com praia, e as ondas estavam tranquilas, irmãos, para lá, para cá. Eu falei assim: Dona Maria, a senhora fica aqui um pouquinho, que eu só vou dar ali um mergulho e volto. Ela falou: tá bom, aqui está tranquilo, as ondas estão tranquilas, pelo que eu estou vendo, as ondas estão tranquilas. E no que eu virei, irmãos, vinha uma onda enorme. Não deu tempo de eu segurar a Dona Maria. E eu vejo Dona Maria rolando para lá, para cá, e só a trancinha dela assim em cima da água. Eu falei: misericórdia.
Eu não vi, Dona Maria, só me perdoe. E ela rindo horrores. Eu falei, graças a Deus. As ondas do mar, por mais que você olhe ali a tábua das marés, eu estou começando a me paraibanizar. Ainda que você olhe a tábua das marés, não te dá certeza que você não vai ter nenhuma surpresa. A onda do mar é levada para lá e para cá, às vezes agitada. Isso que Tiago está falando, que os irmãos que oram sem fé, uma hora ele está de uma forma, outra hora ele está de outra. Uma hora ele está crente, fervoroso, dando glória a Deus e aleluia. Outra hora ele está morocochô, desanimado. Eu não sei. Dia, noite, azar. Misericórdia, irmãos. Vamos ter constância, perseverança. Agora, para isso, você precisa buscar o Senhor. Você precisa orar todos os dias, renovar o seu ânimo. A dúvida, minha irmã, a dúvida, meu irmão, vai fazer você afundar, assim como Pedro, quando ele estava andando sobre as ondas, ele tirou os olhos de Jesus e colocou nas ondas. O que aconteceu? Afundou. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que Ele nos conceda sabedoria e graça, para que a gente possa considerar, para que a gente possa não nos esquecer e sempre saber, e também orar com insistência e com persistência. Não sei se você percebe, Tiago fala que é um motivo de grande alegria passarmos por provações. E eu oro para que Deus te leve a esse estágio de maturidade. Haveremos de passar por muitas outras provações. E se a sua fé está sendo reprovada até hoje, talvez por causa de algo que você está enfrentando, eu quero te convidar a pedir perdão a Deus. Talvez porque você tirou os olhos de Cristo. Você está colocando os olhos, talvez na pandemia. De tanto ouvir de pandemia, você ouve mais de pandemia do que de Jesus. Você se relaciona mais com o noticiário do que com a palavra do Senhor. A sua alma vai ficar amargurada mesmo. Você não tem prática de oração, você não tem prática de meditação na palavra do Senhor. Não vai ter constância, não vai ter alegria nas provações. As provações podem te amargurar. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, que Ele nos conceda graça e sabedoria, e quando as provações vierem, que nós possamos, diante do Senhor, procurar glorificar o santo e majestoso nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar, irmãos, e pedir que o Senhor nos conceda a sua graça, que Ele te ajude se você está sendo provado ou provada, e você percebe que está sendo reprovada. Você não está tendo a aprovação da sua fé. Você não está tendo nem alegria, talvez por causa da reprovação da sua fé. Talvez os seus olhos estão em outra coisa, em outro lugar, e não em Jesus. Que o Senhor possa nos conceder sua graça de forma especial, possa nos orientar e capacitar para louvor da glória do nome dEle. Pai querido e santo, sabemos, Senhor, que o Senhor quer o melhor para os seus filhos. Sabemos que por não poucas vezes, muitas vezes, o Senhor há de nos permitir passar até mesmo pelo vale de sombra e morte. Sabemos, Senhor, que o Senhor passará conosco, como o Senhor bem prometeu no Salmo 23, verso 4. O Senhor estará conosco. Pai, ajude-nos a considerar cada provação que chegar, ó Pai, à porta da nossa casa, cada provação que chegar, ó Pai, dentro do nosso coração, por circunstâncias externas ou internas. Ó Pai, renova a alegria daquele que está, ó Pai, entristecido, talvez depressivo, passando, ó Deus, por dias de grande escuridão, de dor, de tristeza. Parece que o céu, ó Pai,
está fechado. As nuvens, ó Deus, densas, nos impedem até mesmo de ver o brilho do sol, o sol da justiça, o nosso Salvador Jesus. Pai, renova o vigor daquele que está sem vigor algum. Renova, Pai, o fervor daquele que perdeu a alegria da tua salvação. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos, ó Deus, viver para a glória do teu nome. Logo, cada aflição, cada provação, que aponte, ó Deus, para louvor da sua glória. Oramos pedindo assim tua bênção, que a palavra do Senhor possa produzir frutos em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a recomendação se repete. Se você chegar em casa, anotar algo que Deus colocou no seu coração e deixar no lugar para que você ore, com isso vai te auxiliar no processo de amadurecimento e de conhecimento bíblico. Se você trouxer no próximo encontro, se Deus permitir, vai ser talvez na próxima sexta-feira, porque estamos impedidos, por força de decreto, de nos reunirmos aos domingos. Por enquanto, esperamos em Deus que em breve essas proibições venham ser interrompidas e juntos possamos continuar celebrando o Senhor Jesus no dia que nós conhecemos como o dia do Senhor. Mas nós sabemos que todo dia é dia do Senhor, é dia de adorarmos ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos vão sendo informados aí pelo WhatsApp e companhia limitada. Não deixe de orar, irmãos. Não deixe de orar por nossa nação. Não deixe de orar pela vida de pessoas que estão em lugar de autoridade e precisam tomar decisões. Talvez você não votou em Cícero Lucena, mas você tem o dever de orar por ele. Talvez você não votou em João Azevedo, mas você tem a obrigação de orar por ele. Talvez você não votou em Jair Bolsonaro, mas você tem o dever de orar por ele também no nome de Jesus. E orar, irmãos, com fé, em nada duvidando, pedindo que o Senhor lance luz e o nome dele seja glorificado. Amém? Antes de dar os avisos, irmãos, nós fomos presenteados gigantemente hoje. Temos pessoas preciosíssimas nos visitando. Talvez um nome ou outro não esteja presente, peço já desculpa, Nós temos aqui Rita que está nos visitando. Deus continue te abençoando, Rita. Flávio também está conosco hoje. Flávio, meu querido, olha aí, Vossa Excelência. Marcos Vinícius está nos visitando hoje também. Seja bem-vindo, Marcos. Patrícia Lopes, Deus te abençoe, Patrícia. Muito bom tê-los aqui. E temos a família também do nosso irmão Sérgio. Não é isso mesmo, Sérgio? Sérgio, Miriam, eu acho que foi Fernanda que trouxe vocês, não foi? Mais ou menos isso? Sejam muito bem-vindos. E Mateus, louvado seja o nome do Senhor por cada um de vocês. Claro, nossa irmã Késia, nosso irmão pastor Daniel, sejam sempre bem-vindos. Esperamos que seja a primeira de muitas outras vindas para louvor da glória do nome do Senhor. Queridos, nós temos orado todas as manhãs, às 6 horas da manhã, pelo Zoom. Se você quiser participar, vocês são muito bem-vindos. Todos os dias de manhã, 6 horas. Não é aquela história 6 horas por mim, não. É para você vir orar também, no nome de Jesus. 6 horas da manhã, estamos orando. Alguns, eu mesmo, por causa do horário de escola dos meninos, levanta café, aquelas coisas todas. Às vezes eu estou orando, enquanto estou tomando café ali, estou participando, Nosso amigo Carlos também, Claudinete, não poucas vezes, e outros irmãos que também participam, todos são bem-vindos. Nas sextas-feiras, nós estávamos reunindo para orar. Enquanto permanecer esse decreto, nós vamos, nas sextas-feiras, fazer culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, e todos são bem-vindos no nome de Jesus. E nós temos estudado a Bíblia, irmãos, de uma forma gostosa e, pelo menos para mim, bem agradável, que através de mapas mentais, estamos mapeando a palavra. Semana passada, aliás, essa terça-feira, nós estudamos o livro de Filipenses, através de um mapa mental que tem nos abençoado profundamente, e tem derramado uma graça especial sobre nossas vidas. Vocês são convidados para participar toda terça-feira,
às 20 horas. E na segunda-feira, essa igreja gosta muito de orar, as mulheres estão orando pelos seus filhos. E todos também são bem-vindos no doce nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, irmãos? E orar e pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós no nome de Jesus. Meu irmão Cavalcante, chega para cá para você fazer essa oração, querido. E terminar esse momento aqui orando. Ore pela nação. Irmão Cavalcante é uma família que eu tenho aqui nessa cidade, né, santo homem? Deus te abençoe. Saúde a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Oremos. Glorioso eterno Pai, aqui tu nos reuniste, teu Espírito Santo falou em nossos corações, e aqui estamos, Senhor, como corda de duas dobras, Senhor. Aleluia. Forte, Senhor, para as nossas orações chegar aos céus. Em nome de Jesus. Que tu, Senhor, que levantas do teu trono, está disposto, Senhor, a ouvir e atender, Senhor. Atenda os pedidos cremos. aqui feitos, Senhor. Nós Socorre os cremos. enfermos, Em Pai, nome e as de nações, Jesus. Senhor, do mundo que clama por teu nome, Senhor. Cremos, Senhor, na ciência, mas minha casa e eu acredito, Senhor, e confio, Senhor, nas tuas promessas, ó Amém. Pai. E assim, Pai, nessa noite, que tu concedeste esse banquete espiritual em nossas Louvado é o vidas, teu Pai. nome, Jesus. Concede-nos vida, concede-nos, Senhor, alegria, concede-nos sabedoria, Senhor, Em nome de e em Jesus. tudo, Senhor. Caminha conosco. E tudo te nome pedimos de em nome de Jesus. Jesus, teu Filho amado e nosso Senhor Salvador Jesus Aleluia. Cristo. Todos nós dizemos Amém. amém. Obrigado. Um abraço na família, viu, querido? Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Eterno de Deus estejam e permaneçam sobre a sua igreja, sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, normalmente eu falo assim, irmão, dá um abraço em alguém antes de você ir embora, mas eu não vou poder falar isso, não faça isso não. Mas dá um soquinho assim no irmão, carinhosamente, ou uma cotovelada, que Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.